É isso aí, pessoal. Beleza, pessoal, vamos lá. Esse exercíciozinho ele é bem completo e ele vai esclarecer muita coisa para vocês. Então, voltando, nós vamos fazer uma seleção entre a J_1BNF_doc e a J_BNF_lim. Nós sabemos que o campo chave em comum delas é o docnum, certo? Então, como é que a gente faz isso? Nós já temos na tela exatamente o docnum. Então, por que não fazer assim? Vamos primeiro declarações. Ah, olha que legal. Bacana, né? É só apertar o Tab depois que eu escrevi aquela string da configuração que ele exibe isso. Então dá, tá? T underline doc type standard table of. Vamos já aproveitar e declarar a estrutura dela. Então legal, olha o que a gente fez. Declaramos a tabela, type standard table of. Vamos salvar aqui, ó. Se a gente clicar aqui, ele vai para o repositório. Voltar. Beleza, voltando. E vamos fazer também a lim. Legal? Bacana. Então, declaramos tudo. Então, vamos lá. Um bom começo é selecionando o header, o cabeçalho. Select asterisco, ou seja, todos os campos, from, tabela, a tabelinha interna, Ó que coisa lógica. Seleciona para mim todos os campos da tabela doc, na tabela interna t_doc, aonde o campo docnum, que é o número do documento, seja igual ao pdocnum. If size sub_rc igual diferente de 0, else if. O que a gente vai fazer aqui? Se o size_rc não for igual a 0, deu um erro na instrução anterior, que é a seleção. Então vamos lá. Message não foram encontrados dados. Type e type s display like e. Legal? Ele encontrou. Se ele encontrou, vamos selecionar os filhos dele. Mas quais são os filhos dele? Oh, que fofulético. Select asterisco from j_1bnf_lim são os itens da nota fiscal. Into table t_lim where docnum igual p docnum. Vamos lá. Sintaxe. Tudo ok. Legal. Neste caso aqui, se ele deu certo a primeira, provavelmente ele vai dar certo a segunda, porque é uma relação direta. Se tem na lim, tem na doc. Certo? Legal. Então a gente está com as duas tabelinhas selecionadas. O que a gente faz com isso? Vamos exibir esses carinhas. Mas exibir como, fiote? A gente vai fazer um loop. Eu acredito que a gente não tenha feito nenhum loop. Ah, não fizemos. O que é um loop? O que é um loop? Meu Deus, o que é um loop? Um loop. Eu não sei o significado de loop, mas é um círculo, uma volta. No caso aqui, é uma forma da gente varrer os dados que estão dentro dessa tabelinha aqui, por exemplo. Maggie, não. Então, para a gente trabalhar dentro desses dados da tabelinha,
a gente precisa do chamado loop. E qual que é a ideia do loop? É simples. Porém, a gente tem que sempre reforçar. Para a gente trabalhar com dados de uma tabela, a gente precisa da balsa. Lembra da historinha da balsa? Os dados estão num lado da margem, do outro lado da tabela. A balsa é a estrutura. Então, para a gente trabalhar com os dados da tabela, nós precisamos sempre de uma estrutura, certo? Existe um caso que não precisaremos disso, que é conhecido como field symbol, mas este caso está bem mais para frente. Via de regra, vai mexer com dados da tabela, precisa de uma estrutura. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, exibindo dados. Loop, aqui ele já sugere. Loop at, ou seja, loop aonde? Na nossa tabelinha doc. Beleza. Se a gente der um syntax aqui, ó, pá, ele vai falar, ó, a tabela interna tdoc has no header line, ou seja, a gente precisa colocar esta porcaria do dado da linha que está sendo lida em algum lugar. Into WA, que é Work Area, ou Assigning, que é o nosso field symbol que a gente vai explicar depois. Então, precisa trabalhar com os dados, ou ler os dados de uma tabelinha, precisa colocar ele em uma estrutura. Se, por exemplo, esta tdoc aqui tiver um with header line, só isso aqui basta. Então vamos fazer o seguinte, como é muito importante a gente saber trabalhar com as duas, apesar da gente sempre dar preferência para sem header line, mas como o standard está abarrotado de tabelas com header line, a gente precisa saber bem isso. Então vamos fazer o seguinte, na doc a gente usa com header line e na lin sem header line. Então vou matar esse wdoc aqui e aqui na doc põe with header line. Bacana. Então voltando para cá, se a gente der um syntax check, ó, ele deixou. Por quê? Porque quando ele for fazer o loop aqui, ele vai precisar ainda de uma estrutura para colocar. Só que como essa tabela já tem o header line, o próprio header line vai servir de estrutura para trabalhar os dados. Isso tão é verdade que, e somente que, olha que legal, loop at tabela into doc. Olha que loucura isso. Eu estou pegando a tabela e colocando na tabela? Não. Eu estou pegando um loop na tabela que vai estar correndo nas linhas dessa tabela e colocando o registro em questão que está sendo lido na work area, ou seja, na área de trabalho que está vinculada a essa tabela. Por isso que é muito importante a aula anterior, que eu foquei bem para explicar o que é o header line, como é que funciona, tá legal? Só que em vez de colocar isso, é muito mais fácil colocar assim, ó. Plim. O próprio standard vai saber que ele tem um header line e já vai entuchar lá. Beleza, show de bola. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vamos ativar esse cara, ativou. Vamos colocar um breakpoint aqui no select, ó. F8. Documento. A gente tem um documento que tem 3 itens. Então vamos usar ele, que é o 111. Executar. Plim, parou. Parou aonde? No Start of Selection, que é o evento que inicializa, não sei se seria inicializa, mas é o que starta o código logo depois de você executar o programa. Então, vou usar um F5, então, select, tal. Se a gente der um duplo clique aqui na tdoc, olha que legal. Vamos dar um duplo clique na tdoc e na tlin. Olha a diferença. Então vamos lá. Olha que legal. Na tlin, a gente tem direto standard table, o número de linhas e o número de colunas, certo? Na doc, ele já aparece um pico-pico aqui. O que quer dizer?
Ele é uma tabela com header line. Se a gente der um duplo clique aqui, ele vai direto para a estrutura dela, que é aquele headerline laranja daquele curso anterior, da aula anterior, que fica acima. Esse é o headerline. E ele vai já ter o link aqui, ó, internal table. Dá um duplo clique aqui. Aqui estão as linhas efetivas que realmente compõem a tabela. Deixa eu voltar uma vez. Eu clico no F3 ele volta. Voltar mais uma vez, F3. E na linha, se eu der um duplo clique aqui, ele já vai para a tabelinha. Porque ele não tem headerline. E aqui está claro, ó, não tem headerline. Legal? Então vamos lá. O pdoc_num é aquele lá. Perceba que ele já colocou os zeros na frente. Quando o tipo de elemento de dados é nunc, é default ele fazer isso, certo? É uma característica desse tipo de dados. Então vamos lá, select F5, sai sobre RC igual a 0, sai sobre RC igual a 0, ou seja, deu certo, então ele não vai entrar aqui. If sai sobre RC igual a 0, ele entra no else. Legal, entrou no else. Vamos selecionar a linha. Vai sobre RC igual a 0. Selecionou a linha. Olha que legal. A linha foi para 3. E a gente já tinha visto que ela realmente tinha 3 registros. E a doc? Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai entrar na header da doc. A gente trabalhou com a header da doc? Não. A gente inseriu os registros na tabela. Então, como é que está a tdoc? Aqui a gente ficou em dúvida, porque quando a gente só coloca tdoc, a gente vai acabar vendo o headerline dela, olha o chapéuzinho aqui, o headerline dela, mas não veremos os itens. Como é que a gente faz para indicar, por exemplo, aqui, que a gente quer ver o source, ver o conteúdo realmente dela? Fazemos assim, ó, colocamos abre chave, fecha chave, mentira, abre colchete, fecha colchete. Então, isso aqui indica pro debug aqui que a gente quer saber realmente o conteúdo dela. Isso aqui também a gente usa no código e define exatamente isso. Porque se você quer dar, por exemplo, um clear no header ou um clear nos itens, a gente diferencia dessa forma. Então aqui, ó, um registro, certo? Bacana. Olha que legal agora. Já caímos aqui no loop. Como ele não começou o loop ainda, ele não vai fazer nada. Então, vamos dar um duplo clique de novo, ele vai aparecer aqui de novo, ó. Certo? Então aqui está o headerline, ó, structure. E aqui, vou colocar aqui até embaixo. Aqui, a tabela source, a tabela conteúdo dela. 1. Olha que legal. Quando eu der o loop, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o item, que é a primeira linha, e colocar em algum lugar para a gente trabalhar com esses dados. Nesse caso, como ele é headerline, ele vai colocar onde? No headerline. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Se eu colocar aqui, traço doc_num, que é o número do documento, ele aceita. Se eu colocar aqui doc_num, ó a diferença. Vou até colocar aqui também. Olha que legal. Não tem headerline. Então essa referência não existe. Certo? Porque o compilador não sabe qual a linha, nem qual a linha que você está querendo se referenciar. Então isso aqui não existe. Então ele dá invalid variable. Beleza. Porém, como esse cara tem um headerline, isso aqui é a mesma coisa que colocar estrutura campo. Legal? Agora vamos fazer o loop. Vamos entrar no loop, ó. F5. Tran. Olha que legal. Percebe que preencheu aqui? Se eu tirar esse campo doc_num aqui, tracinho, e entrar na estrutura, ó, não teria preenchido. Que são os mesmos dados da linha. Então o que o loop faz? Ele passa de linha em linha, certo? Colocando os dados em algum lugar para a gente trabalhar, fazer o que precisar ser feito com esses dados. É assim que a gente trabalha com dados em uma tabela interna. Legal?
A gente dá F8 aqui, ele não fez nada, porque ele só fez aquele loop. Vamos dar um voltar e vamos continuar com a programação. Então, olha que legal. A gente fez o que? Esse loop fofo aqui. Antes, a gente vai começar a brincar com a questão do write. Write header. Legal. Um início de cabeçalho. Então, para a gente montar o header, a gente pode montar aqui, ou a gente pode encapsular ele num perform. Na verdade, a gente vai encapsular todos esses carinhas fofos em um perform. Por quê? Porque o código fica muito mais claro. Mas vamos fazer isso depois. Certo? Vamos colocar aqui o comando write, dois pontos, barra 1, 150, sai o line. O que é isso aqui? Comando write vocês já conhecem. A gente coloca a barra porque nós queremos que ele pule uma linha. 1 e 150 é o que? É o início do comando, o início do write, e aqui é a extensão do write. E aqui é o que? É o que é. Isso aqui, esse sideline, ele representa isso aqui. É isso aqui, ó, legal. Esse aqui. Ele é uma linha contínua que vai até 255 caracteres. Legal. Para que isso? Para formar o header. A gente vai construir o header. Olha que bonitinho. Vamos ativar e vamos tirar esse ponto de parada e vamos deixar ele processar. Vamos colocar aquele carinha aqui. Ou pode colocar ninguém. Não, vamos colocar porque ele vai dar aquele exception. Ó, tá vendo essa linha aqui? Esta linha foi a gente que fez. Começando do 1, indo com um tamanho de 150. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um relatório. Vamos lá, voltar. Se a gente colocar aqui Ctrl D e duplicar e ativar, olha que legal. Ó, que bacana. Vamos voltar. Entre eles, o que vai ter? Vai ter algumas coisinhas. Vai ter a parede das colunas da informação. Vocês vão entender. Pontos barra 1 pipe vírgula 150, talvez 150 assim. Olha que legal. Executar. Opa, nossa. Não, é pipe. Ops. Perceba, a gente está construindo a tabelinha. Ó, olha que legal. Colocamos um sai line, que é uma linha daqui em cima, aqui embaixo, e fechamos aqui, ó, com pipe. Então, linha inteira aqui em cima, linha inteira aqui embaixo, começando de um pipe e começando no final um pipe. Certo? Só que entre estes pipes aqui, início e final, a gente tem os outros campos. E agora eu pergunto, quais campos que a gente vai querer que seja realmente exibido nessa nossa tabelinha? Se a gente for lá no barra OEC16, vamos lá na doc. Não precisa ser muita coisa não. Vamos pegar aquele documento que a gente viu. Então, uma coisa é o número do documento, certo? Então vamos lá. Ó, vamos construir na mão, hein? A gente, ó, o barra, ele pula a linha. Então a gente começa pulando a linha e os próximos campos a gente não pode pular a linha. Se pular a linha, olha o que acontece. Vou colocar um barra aqui, ativar. Ó, quando ele colocou esse pipe, tinha um comando de pular a linha. Ele não deu certo. Então, nada de pular a linha. O próximo é o que? É o documento.
certo? Ele vai começar da onde? Ele vai começar 3. Documento, vírgula. Vamos ver como é que fica. Ativar, executar. Tá vendo? Ele pode começar talvez do 2. Como é que fica? Vamos processar sem documento nenhum. Ó, não foi encontrado dados. E olha que legal, não foi encontrado dados, mas ele exibiu aqui. Tudo bem, é uma forma. Geralmente, quando não encontra dados, ele nem chega ali. Mas isso a gente acerta depois. Na verdade, eu vou deixar isso para vocês acertarem e mandarem para mim. Uma boa ideia, fala aí. Beleza. Então, documento, o que mais? O que mais que tem? Tipo de documento. Vamos voltar lá aqui. Ctrl D, duplica. Vou colocar aqui. Aqui a gente precisa definir qual que vai ser o início para ele começar a escrever isso aqui. Porque senão ele vai ficar tudo truncado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos para 2, para 12 talvez. Doctype. Tipo documento. Doc. Tipo doc. Certo? Vamos ver um outro lá. Data do documento. Vamos lá. Começou com 12, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Data doc. 22 mais 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Do 10. Documento. A gente pode colocar aqui. Para ID seria cliente da nota 3240. Book RS é a empresa que mandou a nota, certo? Empresa. O branch é a filial. 50. Filial. Deixa eu só isso, tá bom, né? Bacana. Aqui percebe-se que 150 vai ficar muito grande. Porque não é um campo, não são tantos campos assim. Mas tudo bem. Na verdade, a gente pode até separar, né? É um bom começo. Processar, executar, documento, tipo, tá. Aqui, no caso, a gente pode diminuir e entre os campos colocar um pipe. Deixa eu colocar um pipe aqui. Fica estranho. Ativar, processar. Ah, pertinho. Mas, geralmente a gente põe o pipe fora, tá? Porque a gente acaba tendo que traduzir esses carinhas e a gente vai colocar o pipe na tradução. Então, tá vendo que eu coloquei essa vírgula? Por quê? Porque isso aqui é um comando em cadeia. A cada vírgula ele dá um outro write. Então deu esse write, pulou a linha. Deu write, deu write, deu write e assim por diante. Certo? Então, statement em cadeia. Um comando em cadeia. Beleza. Então, no final de cada um tem um pipe. Então, eu posso fazer uma coisa bem genérica. Assim. Ativar. Para ativar, vocês não estão vendo eu vim até aqui. Aí que eu estou colocando Ctrl, o esquerdo, Ctrl F3. Ele já ativa. Certo? Ctrl F2 verifica a sintaxe, Ctrl F3 ativa. É muito mais rápido que você ter que ficar indo aqui. E o F8 executa. Eita! Vamos ver o que deu de errado aqui. Documento, pipe. Eita.
Sabe o que está acontecendo? Perceba que esses pipes eles não apareceram. Eles não apareceram porque ele está truncando. Quer ver? Ó, 2 documentos. Aqui não pode ser 12. Tem que começar, por exemplo, 14 ou 13. Porque ele está começando em cima do pipe e não está aparecendo o pipe. Ó, que fofolético. Vamos lá. 22, 24, 34, 42, 52. Tipo de doc aqui não deu. Vamos colocar 36. Cliente empresa. Cliente empresa está muito perto. 46. Beleza, empresa e filial. Ele está mandando para frente a diferença. Aqui, agora entre esses carinhos aqui não deu. 25. Aí, olha que legal. Então a gente conseguiu fazer uma tabelinha. E todo esse carinha aqui, depois a gente pode matar ele. Por exemplo, matando ele. Fica Ctrl F3, ativei, F8, F8 de novo. Ixi. Ah, porque esse SileLine ele está com o comprimento de 150, então vamos reduzir. F3, F3, voltei. 150, colocar 80. Ctrl F3, ativei, F8. 60. Bom, isso aqui é 56, deve ser 57, né? Ixi, faltou. Vou colocar 60. Sessenta e dois. É que assim, com o write é desse jeito mesmo. Não tem jeito. É fazendo e testando, fazendo e testando. Aí, fechou. Legal. Fizemos aqui o header. Então vamos lá. Quando a gente faz o header, ó, o printer, woman é o Ctrl F1. Opa, errei. O editar é o Ctrl F1. O verificação de sintaxe é o Ctrl F2. O ativar é o Ctrl F3. E o Shift F2, não, mentira, o Shift F1 é o printer. Então você fica só com o dedão e o polegar aqui, ó. Pá, pá, pá. É bem mais rápido. Legal? Então vamos lá. Agora nós fizemos o header. E nós vamos fazer o quê? Vamos exibir os dados do header. Então vamos lá. É necessário uma espécie de imaginação aqui, ó. Nós aqui colocamos a linha superior. Aqui colocamos os campinhos. E aqui a linha inferior. A próxima linha tem que ser diretamente com os próprios campinhos. Olha que legal, Ctrl C, Ctrl V. Aqui, onde está o documento, a gente vai colocar o quê? Nós vamos colocar o documento. Tá vendo? Olha que legal. Onde tem o espaço para o documento, a gente põe o documento. Aqui, onde tem espaço para o tipo de documento, a gente põe InfType. Como é que é? InfType. A data, nós colocamos PSTDate. O cliente, valide. A empresa, BookRS. E a filial, branch. Esses campos são tão comuns quando você trabalha que o pessoal só fala isso. Para ID, BookRS, branch, InfType.
E você se acostuma com esse tipo de linguagem, que são os campos da tabela. Ativando, executando. Vou ter que colocar aqui. Tran! Ah! Olha o que aconteceu. A gente tem um pequeno problema aqui. Por quê? A gente tem que respeitar o tamanho do número. Ou a gente faz o seguinte, ó. Pro documento a gente colocou acho que uns 10 caracteres. Mas aqui ele é maior. Ou colocamos menos. Mas a gente pode fazer a saída, respeitar esse tipo de coisa, quer ver? Aqui não, vamos colocar de 2 para 14. Vamos dar um duplo clique aqui, depois aqui. O doc num tem 10. Voltar, voltar. De 2 para 14, tem 12. Vamos colocar. Ele começou no 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9. 9 com 14. 9. 10. Então, ó, começou no 10. Começou no 2, mais 10 foi para 12. Aqui vai começar no 14. Para mim ela está dado certo, menos 8. Quando a gente coloca dessa forma aqui, ó, a gente vai forçar que ele exiba exatamente 8 caracteres desse valor aqui. Vamos ativar. Ó, foi para aqui. Isso aqui aconteceu. Ele comeu o valor, então não vai dar certo. A gente vai ter que efetivamente ajustar o header. Então aqui a gente tira, certo? E aqui a gente coloca. Começou com 2, vamos colocar 16 aqui. E vamos, opa! E vamos verificando como é que dá. 16, ele não foi ainda. Vamos colocar 18. Ah, entendi. O problema não é onde esse cara começa, é onde este cara começa. Vamos colocar 12. Vou colocar 10, talvez. Muito para lá. Vou colocar 12. Mas colocar. Ixi. Então aqui, vou colocar 13 e 12. Ah, 13. Vou colocar 16, aqui vou colocar 14. Foi muito. 13. Olha o trabalho que não dá fazendo write. Dessa forma. Mas tudo bem. Bateu. Bateu! Esse cara aqui ele é pequenininho. Só que ele tem que ir pra frente. Então a gente tem que acertar aqui, ó. Na verdade, fazer a mesma coisa aqui. Preciso. Será? Legal. Aqui 16, a gente põe 18 aqui, talvez. Pode colocar 15. Tá vendo? É assim. Com report write, que é uma coisa que vocês precisam saber, eu tenho que ficar fazendo isso, infelizmente. Documento, type doc que já não foi, 30. Certo. Cara, tem que empurrar esse carinha aqui para mais longe. 28. Muito. 26. Fala que não é um bagulho muito louco. Ixi. Aí, ó. Então, você vai acertando assim.
Eu vou fazer isso aqui. Vocês vão olhando aí, tá? Só pra não passar muito tempo. Beleza, pessoal. Olha que legal. Na verdade, ele segue o mesmo padrão aqui que aqui. Tá vendo? Vira e mexe, você acaba tendo que fazer um relatório write por muitas características. A primeira é que, com as ferramentas que a gente tem, e dependendo de como é o header, de como é a estrutura do relatório, como a gente consegue montar, apesar de dar mais trabalho, a vantagem disso aqui é que a gente consegue fazer uma coisa que as ferramentas de listagem não conseguem fazer. Então, imagina que você quer fazer um header que não tem um padrão definido, que ele comece 3 campos no começo, depois 4 e vá abrindo. Só o write faz. Então, isso, apesar dele ser mais difícil de trabalhar, ele não te limita em nada. Você faz do jeito que você quiser. Entendeu? Então, isso aqui é extremamente importante. E conforme você vai fazendo, é legalzinho assim, você vai testando, vai montando, vai aparecendo, é legal. Então, fizemos aqui o header desse carinha aqui. Legal? E agora, vamos fazer os itens. Como é que a gente faz os itens? A mesma coisa. Loop at lim end loop. Mas como eu havia falado, como a Telin não tem headerline, ele precisa de um alvo, de uma balsa para a gente trabalhar os dados. Em tu, nós já tínhamos declarado wlim. Que loucura, cara! Então vamos lá, a gente pegou essa tabelinha aqui e colocou
aqui, porque essa é a forma de tratar os dados de uma tabelinha. E vamos fazer a mesma coisa, certo? Só que o que acontece? Na linha a gente tem outros dados. E, por exemplo, essa é uma estrutura que a gente não consegue fazer naqueles programas de listagem, porque o header ele vai ser diferente do item. Os campos eu estou me referindo exatamente. Então, isso a gente não consegue fazer, por exemplo, naquele grid da SE16. Então, vamos colocar aqui um outro header, que é um header dos itens. E vamos ver, por exemplo, essa listagem aqui. Tá vendo? Com essa ferramenta aqui que a gente vai aprender a usar, a gente não consegue fazer esse tipo de header e item assim dessa forma, mais clara. Então, com esse carinha, a gente vem aqui na lim. Enter. Põe aqui. Bacana. Então, a primeira coisa que vai precisar, com certeza, é o item. Ó, tá vendo? Eu copiei aqui e vou aproveitar a mesma estrutura e só alterando os valores para fazer item. Item. Material. Descrição. NCM. Utilização do material. Total. Vamos colocar aqui uns valores. Valor da nota. Valor do item. Item. Mas tem aqui. Aqui a quantidade. Quantidade. Aqui tem a unidade. Unidade. Tá bom por enquanto. Põe. Só que a questão é que a gente pode até usar o mesmo tamanho. Se nenhum dos valores passar, ele vai acabar enquadrando. Certo? Vamos lá. Olha que legal. Item. Item. Material. Descrição. Valor item, quantidade e unidade. Aqui que ficou um pouquinho fora, na verdade começou daqui, ó, do cliente. Então, no cliente... Opa. Me perdi aqui. No valor item, ele saiu. Vamos colocar 38. Aqui colocar 36. Não, tudo bem. Não precisa ficar alinhado com aqui, na verdade. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Aqui é o header, aqui é o item. Valor item. Valor item a 37. Item 37, 45, 46, 52, 53, 70. Vamos ver como fica. Ficou ruim. Valor item 50. 62, 63. Que coisa louca, cara. Então vamos continuar no nosso programinha, certo? Vamos lá. Então a gente fez o segundo header e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Pá.
Agora, olha que legal. No primeiro, a gente colocou a própria tabelinha, porque ela tem um headerline dentro dela. No segundo, ela não tem um headerline, então a gente usa a estrutura. E tem nome. O material, o campo material, a gente sabe que é Martinier. Ah, mas não sei o campo. Não tem problema. Dá um duplo clique aqui. Dá um duplo... Tá vendo? Olha que legal. Todo duplo clique ele vai te remeter à origem do objeto. Se eu dar um duplo clique aqui, ó, pá, ele veio na declaração. Então, essa estrutura é um tipo dessa tabela. Se eu der um duplo clique aqui, eu entro aqui. Então, eu tenho docnum, item num, Martinier, tal, tal. F3, F3. Então, assim você vai sempre tendo a rastreabilidade do seu objetozinho fofo. MAKTX. Valor do item, BR. Quantidade. Range. Unidade. Mês. Vamos lá. Ah, legal, porém a gente cometeu alguns erros aqui. Quer dizer, eu cometi alguns erros. O material tá estranho. Matinho R. A questão é a seguinte, esses caras, eles são muito maiores e grandes. Olha só. O item é pequeno, mas o material já tem 18 caracteres. A descrição então tem 40. Então isso aqui a gente vai precisar empurrar tudo para o lado. Não tem jeito, vai ter que ser no braço. Então item, a gente pode colocar 10 aqui. Aqui a gente põe 11, material. 11, 21, 31, 20, 32. Descrição. 32 mais 40 dá 72. 82. Ai, caraca. Não sei fazer conta disso. 83. O valor do item é pequeno, né? 83, então 90. 91. Quantidade também. 100. 101. 104. Legal. É só a gente levar essa mesma ideia para cá. Ó, vocês viram como é que eu fiz? Eu apertei o Alt, né? Eu posicionei esse cara um pouquinho mais para cá. Apertei o Alt, fiquei com ele pressionado e o mouse, a seleção, ela fica na vertical e não na horizontal. Legal, né? Aí você solta e copia aqui. Aqui é a mesma coisa. Aperta o Alt, vê onde você quer e mete bala. Para eu selecionar o número ou o elemento, eu fico com o Ctrl selecionado e ele já dá uma selecionada no livro inteiro. Não é legal? Ó, vou fazer aqui de novo. Isso aqui agiliza muito a programação. Então tem aqui, tem aqui. Eu quero selecionar todo esse bloquinho. Alt pressionado, blup, Ctrl C, Alt selecionado, Ctrl V. Olha que maravilha, que coisa fofa. Vamos ver? Bacana, é isso aí. Esse é o espírito. Descrição, valor. Certo? E aqui, ó, ficaria 104. Por quê? Porque a gente aumentou os campos, né? Na verdade vai mais. 110. Agora a gente começa a analisar quem que tá. Então a descrição, ela tá... Acho que tá boa, porque esse campo é grande. A gente vai ter que jogar mais valor, quantidade, unidade. Vamos lá. Então beleza. Valor. 83 a gente deixou só 7. 95. Vamos colocar assim, velho. Melhor a gente garantir do que... Né, melhor ficar espaçado. 101, 115. Ops. 116, 125. Assim aqui, coloca aqui. Pode colocar mais pra cá.
A gente consegue fazer isso aqui de uma forma mais dinâmica, mais inteligente. Mas tem que ser no braço, no pincelzinho, sabe? Como é que chama? Na pinça. Para você entender a coisa se formando diante dos seus olhos. Olha lá. Põe. Deixa eu abrir um pouquinho esse carinha aqui. Aperta o Alt. Pá. Vocês entenderam isso aqui, né? Isso aqui é muito legal. Ativar. Opa. Vamos ver. Ativar agora, hein? Bacana. A quantidade aqui tá jogando muito pra cá. Então, quando é quantidade, ele vai naturalmente jogar pro lado direito. Ele justifica aqui pro lado direito. Isso é normal. Então não é que tá ruim isso aqui, na verdade tá bom porque tá seguindo o mesmo padrão aqui. Mas valor ele sempre vai jogar para cá. Então aqui é só fechar. Olha que maravilha. Então 125. Pá, fechou, garoto. E a gente termina a linha aqui, ó. Ó, que fofolético. Tran. Nossa, peraí, fiz alguma coisa errada. Nossa, tem uma linha alienígena. Nossa, esse aqui que eu errei. 1258. Pá. Olha que bacana. Então a gente construiu no Write exatamente o que a gente queria. Agora, como é que a gente ia construir isso aqui, por exemplo, nessa forma aqui de exibição de tabela? Não tem como. Então, querendo ou não, o Write ele é extremamente útil, extremamente versátil. E você consegue fazer tudo. Na verdade, tem até um joguinho de Tetris que o pessoal fez com o Write e fica muito legal. Bacana? Gostaram? Gostaram, né? Então, esse é o programinha 5.2. Agora, qual que seria o legal? A gente já tem toda a estruturazinha feita, o que é muito bacana. Mas percebam que no nosso relatório, F8, a gente consegue colocar só um documento. Bacana, show de bola. Mas não seria interessante, talvez, quem sabe, a gente conseguir selecionar mais do que um documento? Pô, vamos fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer passo a passo. Certo? Assim, nos programas que eu vou pedir para vocês fazerem, entregarem como exercício, eu não vou extrapolar muito em termos de vocês se virem e façam um desafio. Eu vou pedir exatamente o que a gente deu na aula. Ponto. O desafio vai ser proposto e feito e realizado na aula. Os exercícios serão o quê? Reforço disso. Porque eu acho que você não tem obrigação nenhuma de ficar se matando, procurando coisa na internet e tal, para se virar para fazer um exercício. Entende? O exercício tem que ser reforço do que foi visto. E não extrapolação. Não gosto disso, nunca gostei, não vou dar aula assim. Legal? Viu? Fiquei bravo. Fiquei machinho. Ui. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer uma cópia desse viado aqui. Por quê? Porque o viado copiado é muito mais legal. Vamos lá, 6. Vamos copiar tudo, tudo, tudo. Aba Fox. Pá. Legal. Vamos dar no display. Ctrl F1 para abrir a edição. Ou clica aqui, mas é mais legal fazer por atalho. Né? Shift F1. Printer. Legal. Então o que a gente precisa? Como a gente não quer mais um parâmetro para só um, a gente quer uma restrição de range, nós usaremos o nosso gostoso e lindo Select Options. S, doc1, for, J1, doc1. O que o Select Options ele é? Ele é um range. O que é um range? Vocês saberão. Mas antes, é sempre importante. Se eu tentar fazer um syntax check aqui, ó,
que ele vai fazer? O campo é desconhecido. Mas espera aí, como assim? Você tá maluco? Cara, o que eu perdi de tempo tentando entender esses negócios aqui, e eu não entendia por que dava problema. Porque olha que maluquice. Esse cara aqui, ele é do type do mesmo cara. Eu tô chamando a mesma pessoa, assim, mesma pessoa, mesmo elemento de dados da tabela, a mesma referência do repositório. E ele não quer me deixar. Esse carinha não quer. O que acontece? Quando é select options, ele cria um range. Para criar um range, ele precisa de uma referência, digamos, mais direta. Tanto que você não usa mais o type, você usa o for. O que quer dizer? Quando isso aqui existir, você tem por obrigação obrigatória declarar o tables. Ou seja, o que é esse tables? Ele vai colocar, seria como se você estivesse declarando uma estrutura, mas ele tem algumas outras propriedades. Uma dessa é este caso. Então vamos lá. j_1bnfdoc. Perceba, ele passou. Então, esse for aqui é parecido com um like, certo? Você precisa declarar esse cara para usar o select options. Aí quando a gente fez um syntax check, esse pdoc_num a gente matou ele, trocamos pelo sdoc_num. Legal. Aqui, ó. E aqui também, na linha. Só que o que acontece? Se a gente usar assim, não vai funcionar. O syntax check funciona normal, mas isso aqui não existe. Por quê? Este cara, eu vou mostrar para vocês, ele não é mais um parâmetro de um valor só. Ele é um range de valores. E isso aqui é uma coisa muito rica do ABAP. Então, em vez do igual, a gente vai colocar in. Eu vou explicar para vocês. Fiquem tranquilos. Certo? Salvei. Vamos antes colocar um textozinho fofo. Selection text. Ctrl C, Ctrl V. Salva, ativa. Ele falou que vai deletar o outro porque não encontrou. Voltar. F8. Olha que legal. Ele criou um D até. E não só isso. A gente pode colocar, né, um range de documentos ou fazer uma coisa muito mais difícil, uma coisa muito mais complexa. Se a gente clicar aqui, ó, nós podemos colocar múltiplas seleções. Nós podemos restringir ó, esse cara tem que ser maior, esse cara tem que ser tal. Nós podemos colocar vários ranges. Nós podemos colocar valores de exclusão, nós podemos colocar ranges de exclusão. Então, assim, esse Select Options, ele é uma ferramenta absurda. Entendeu? Ele tem uma possibilidade de seleção. Mas como é que o ABAP entende todo esse engrunhado colorido? Não tem problema. Vamos supor que a gente queira do material 1 ao material 10. Porém, select ranges 1 a 10. Porém, a gente quer excluir o range de 8 a 9. Certo? Então, ó, exclude range, select range. E vamos excluir o valor 5. Nossa, que bagunça. Então, olha a complexidade. Beleza. Então, tá vendo que ficou verdinho aqui? Que além desse range, ele tem outros atributos. Então, o Select Options ele é muito rico. Vamos dar um /h aqui. Executar. F5. Olha que legal. No primeiro Select, se a gente der um duplo clique aqui, a primeira coisa que a gente tem que sacar, ele é alguma coisa com header line. Certo? Então, ele é uma tabelinha com header line. Beleza, é isso mesmo. O Select Options ele é uma tabela. Mas uma tabela com um padrão. Se a gente der um duplo clique aqui, ó, olha que legal. Ele é uma tabelinha com 4 colunas e todos os Select Options têm o mesmo padrão. O primeiro campo é o Sign, o segundo é o Options e o terceiro e quarto é o valor baixo e o valor alto. Então, I Between é o range aberto que a gente pegou, de 1 a 10. O E, que é o Exclude Between, de 8 a 9. E o de Exclude Equal, 5. Então, olha que legal. Dentro dessa tabelinha,
ele tem para selecionar de 1 a 10, excluindo o valor de 8 a 9, e excluindo o intervalo, né, de 8 a 9, e excluindo o valor igual a 5. Vamos voltar. E tem, se a gente der um duplo clique, ele vai entrar no header line dele. O header line ele é usado para fazer a manutenção desses valores, e se você quiser alterar também. O range por default tem header line, certo? Mas olha qual é o mais impressionante. O ABAP ele funciona com o OpenSQL. OpenSQL? OpenSQL. O que quer dizer? Funciona assim. O ABAP, como SAP, eles conseguem se unir a vários bancos de dados. Não de uma vez, mas a cada instalação que o Basis faz do SAP, eles fazem o quê? Eles instalam um banco de dados que eles preferem, certo? Pode ser MaxDB, Oracle, SQL. Todos eles, todos, usam a linguagem SQL. Todos eles. Porém, se você pega um Oracle, ele tem a mesma linguagem SQL que os outros, só que existem alguns detalhes que mudam, que são as particularidades do Oracle. Se você pega o MaxDB ou algum outro, você tem uma particularidade. Mesmo que eles falem a mesma língua, seria como se fosse o linguajar, como é que é? O linguajar deles. As linguagens por regiões, aquelas coisas. Todo mundo fala português no Brasil, mas cada localidade tem o seu pico-pico. No ABAP, quando a gente faz a declaração de SQL, a gente usa um SQL que será convertido para o banco de dados específico. Então a gente não tem que se preocupar com isso. Existe uma conversão e uma simplificação. Então no ABAP, o SQL é bem mais simples e tem algumas funcionalidades que são muito elevadas. Essa aqui é uma dessas. Se você fosse colocar o SQL do banco de dados mesmo, essa instrução aqui ia ser um monstro. Você ia ter que colocar aquelas 3 linhas: where, docnum, between tal, exclude e tal. Entendeu? Então, existe uma grande simplificação em trabalhar com SQL dentro do ABAP. Mas você consegue aqui no ABAP colocar exatamente a expressão do banco de dados. Entenderam? Que eu acredito que aí se chama OpenSQL. Fiquei na dúvida. Mas a ideia é essa. Então no ABAP, o SQL é muito mais poderoso e muito mais simplificado. Então, numa instrução, onde o docnum estiver dentro deste range, ele vai fazer tudo isso. Então, o parameters era só um valorzinho simples, né? Um único valor. Um select options é um range gigantesco. Então vamos lá. Olha lá, ele vai excluir, ele vai fazer a seleção. Pá, selecionou. Vamos colocar aqui pra gente. O ruim do header line também no debug é que a gente não consegue ver diretamente o tamanho da tabela. A gente tem que ficar fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa meio chata. Então é mais um motivo para não usar header line. Mas no select options não tem muito o que fazer. Então, ó, selecionou 2. Vamos ver se está certo? Entre 1 e 2. Aqui, bacana. Selecionou a linha. Legal. Só que o que vai acontecer aqui? Perceba que o docnum, a tabela doc, o header, que é o cabeçalho, selecionou 2 documentos. E a lin selecionou 2 documentos também. Certo? Documento 1 e documento 2. Cada um tem um item. Tudo bem. Mas olha como é que vai ficar. Ele vai fazer um header para 2 doc e um header para 2 itens. Não era muito isso que a gente queria. A gente queria um header para doc, depois logo em seguida o header do item e os itens. Depois o header da segunda doc e o header do segundo item. Certo? Para ficar um grupinho de documentos com seus itens. Como é que a gente faria isso? Então, vamos lá. Voltar. Uma outra coisa importante. Se eu fizer isso aqui, ó, executar, e executar o range, esse select options, sem colocar valor,
que ele faz? Ele traz todo o banco de dados. Então, quando a gente seleciona com o range vazio, ele traz tudo, simplesmente tudo. Então, isso aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Algumas vezes é uma funcionalidade muito legal, porque algumas vezes você não quer restrição mesmo. Mas outras isso pode ser perigoso, porque tem empresas que essas tabelas têm 100 milhões de dados. E isso demora alguns minutos, chega a dar até dump de timeout. De tanto tempo que ele ficou sem ter resposta do banco de dados. Não é que não é sem ter resposta, ele está tendo resposta, mas é tanto dado que ele fica como se estivesse congelado e acaba dando dump de timeout. Entenderam? Entenderam. Então, como é que a gente faz? A gente tem que, de uma forma ou outra, colocar eles em cadeia. Certo? Então, vamos lá. Pensando uma lógica bem fofa, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Existe uma característica muito boa e muito bacana em encapsular com o perform. Por quê? A primeira coisa é que o código fica mais claro. Então, perform header doc. Vamos dar um duplo clique. Vamos pedir para ele criar no próprio programa. Legal. E vamos pegar este carinha aqui, ó, e enfiar aqui dentro. Põe. Beleza. Tchau. Então, vamos colocar aqui. Impressão. Print. Então, perform header. Depois tem os carinhos aqui. Mas a coisa fica um pouco mais limpa e isso dá uma visão muito mais clara do código. Então, a primeira coisa, que este carinha aqui não precisa mais estar aqui dentro. Pode estar exatamente dentro da tabelinha de doc. Então, ele vai imprimir um header do doc e um item do doc. Legal. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Olha que bacana. A gente vai usar um outro perform para ele. Por quê? Porque isso aqui é legal estar encapsulado. Perform e tem doc. Só que a gente não vai criar simplesmente ele, porque ele está usando esses dados. Quando a gente cria uma forma de encapsular os dados com essas rotinas de perform, a gente tenta criar também a interface de troca de dados, de forma que você envie um dado para ele internamente e ele retorne. A gente acaba não... Qual que é a melhor prática de programação? Essa variável, aqui tem um erro. Essa variável aqui é uma variável global, ela está como T. Vamos colocar G? G. Por quê? Ela é uma global table. Se a gente der um syntax check, ele vai próprio dele mesmo sugerir para trocar. Certo? Ele, ó, tem um programa similar. Posso trocar? Pode. É só ir apertando aqui, ó. Ele vai trocando tudo. Porque como não tem ambiguidade, só tem um que dá um match, aí funciona assim. Legal. Então qual que é o problema? Ele é uma variável, ele é uma tabela global. Uma tabela global pode ter alteração em qualquer lugar do programa. A gente está falando de um programa de 100 linhas. Mas imagina um programa gigantesco, de 10 mil linhas, com vários performs, vários inputs. Você pode se perder. Então a gente tenta encapsular o mais que a gente conseguir. Então vamos fazer isso. Perform item doc using, ou seja, usando esta estrutura. Vamos dar um duplo clique aqui, yes, no programa. E ele vai criar algo parecido com isso. Certo? A gente pode colocar aqui wdoc para ficar mais claro. Type j_bnfdoc. Se a gente colocar assim, ó, ele vai funcionar. Só que se a gente fizer isso, algo do tipo clear doc1, ele vai falar, ó, você está usando uma estrutura que eu não sei quem são os campos.
Então o compilador não sabe dizer. Então a gente sempre precisa dizer para ele, ó, esse cara, ele tem essa estrutura. Aí funciona. Aí a gente vem aqui e coloca aqui. Só que olha aqui, eu fiz uma besteira. Quando eu coloquei esse cara, ele está usando o que? A estrutura global. E a gente quer que ele use essa estrutura. Então a gente só troca aqui. Ó. Cara, olha como está ficando o código. Então, imprime a header e imprime o item da doc. Beleza. Mas aí isso não resolve o nosso problema. Não resolve mesmo. Esse write aqui a gente pode colocar aqui dentro, porque ele é o fim dos itens da doc. Na verdade, isso aqui a gente pode colocar dentro daqui também. Certo? Legal. Mas e como é que fica a estrutura da linha? Se para cada header você tem os itens, é natural que quando ele terminar o loop da doc, dessa header aqui, ele chame aqui dentro os itens. Aí o que ele vai fazer? Por exemplo, do documento 1, vai fazer o documento 1 e vai chamar os itens do documento 1 aqui, ó. E depois vai sair do loop. Então ele não vai ficar um bloco só header doc, só header lin. Ele vai estar casadinho. Olha que legal. Vamos dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. Vamos colocar lin. Duplo clique, yes, programa, o mesmo programa. Vamos voltar aqui, voltando aqui, header lin. Vamos dar um duplo clique para ele posicionar. Beleza. Olha como é que vai ficar o código. Header lin. E dei um Ctrl D aqui para ele duplicar e item lin. Certo? E o item lin a gente vai fazer a mesma coisa. Using gw lin. Dá para fazer sem isso, mas a ideia é a gente já preparar vocês para ter um código mais elaborado. Type. Esses programas eles estão também no Lay Repetition. O que eu quero dizer com isso? É importantíssimo, pessoal, falando sério, é importantíssimo pegar esses programas e refazer eles, até que vocês não precisem consultar. Isso vai dar um entendimento e uma fluidez assombrosa na programação. E a tua curva de aprendizado vai ser reduzida muito. Porque é aquele negócio, o cérebro precisa disso para entender como é que funciona a sistemática da coisa. Então, não façam uma vez só comigo. Vocês precisam fazer. Na verdade, assim, vocês vão ter que fazer ou vão simplesmente copiar. Mas isso vai ter repercussão negativa. E isso vai travar vocês no próximo pacotinho de entrega. Na verdade, eu vou até pensar em alguma coisa para que vocês simplesmente não copiem. Não dá, né? Ficar copiando o negócio. Pô, faz o bagulho. Já tá aí mesmo. Já tá tudo estrupiado aí, mano. Faz o bagulho. Então, ali, olha que legal. Aqui ele está usando estrutura global. Aí você vai colocar para ele usar a estrutura que você está passando para ele usar. Bacana. Volta. Legal, mas isso aqui não vai dar em nada. Por quê? Por que não vai dar em nada? Ó, ele está passando nos registros da doc. Então, no primeiro registro da doc, ele fez o header da doc e o item da doc. Depois, fez o header da lin e o item da lin, mas ele não está dentro do loop dos itens da lin. Não tem problema. Olha o que a gente faz aqui, que legal. Loop, end loop. Esse cara aqui, ele tem que ficar no final, que é a linha final dos itens da linha. Então a gente coloca aqui, ó. Eu vou explicar uma coisa para vocês, vocês vão entender muito.
Olha, que loucura. Vocês não estão entendendo nada, né? Vocês estão chorando. Calma, já falei. Fiquem tranquilos. Faz parte, vocês vão entender. Esse programa é muito bom para vocês fazerem ele umas 1000 vezes. Legal? Olha que bacana. A gente está dentro do loop da doc. E depois, quando ele já fez todo o print aqui, ele vai no loop da linha. Só que se aqui tem 2 registros e para cada registro aqui tem 2, se a gente não fizer um loop chaveando com o doc no anterior, ele vai ficar estranho. Olha que legal. Vamos fazer como é que fica. Vou colocar de 1 a 2, né? Isso não fica muito. Ó, fez o doc, fez o item da linha, fez o item da linha. Caraca, que loucura. Olha isso. Olha o que aconteceu. Ele, para cada doc, ele fez 2 itens. Um doc, 2 itens. Na verdade tinha que ser doc, item 1, doc, item 2. Por que ele fez isso? Porque quando ele chega aqui, ele está fazendo loop na lim para todos os registros que tem na lim. E não só para os registros que estão dentro desse loop. O que eu quero dizer? Quero dizer que a gente vai colocar um where aqui, doc_num, igual ao doc_num que está dentro do loop. Vamos lá, 1, 2, tran. Olha que fofura. Primeiro documento, tal. Segundo documento, tal. Ah, mas não entendi nada. Acho que entendeu. Vamos debugar. Ele vai fazer o select dos dois. 1, 2. Paramos no loop. Na doc, a gente tem... Ó, coloquei as chaves. Chaves não, os colchetes. Ele tem 2 documentos. O documento 1 e o documento 2. Para cada documento, tem os seus itens. Neste caso, a gente sabe que o documento 1 tem um item e o documento 2 tem 2 itens. Tudo bem. Na lim, a gente tem 2 itens, que é o item 1 do documento 1 e o item 1 do documento 2. Certo? O que a gente fez? Quando ele faz o loop na doc, olha que legal. Como a gente está brincando com o write, a gente tem uma opção aqui de colocar o debug antigo e ver o write acontecendo. Tá vendo esse debug aqui? Debugger. Tem esse cara aqui, Switch to Classic Debugger. Ele vai para um debug antigo, feio pra caramba, horrível, mas tem uma opção legal. Quando ele der o primeiro comando write, olha... Beleza, olha que legal. Agora a gente vai, vocês perceberam, eu dei F5 para entrar aqui. Quando ele começa a dar o primeiro comando write, tá vendo? Ele vai fazendo passo a passo. Mas se eu der um F8, ó, eu vou dar esse write aqui. Se eu vier para cá, F5, não sei se eu apertei errado. Ó, ele vai cada passo e você consegue entender a construção dele. F7. Então beleza. Deixa eu voltar. Vamos entender o código. Então, eu estou dando loop no primeiro registro da doc, certo? No primeiro registro da doc, ele faz o header e faz o item usando o header line da doc, que são esses carinhas aqui. Quando ele termina, ele vai entrar dentro do loop da doc, na lim, e vai fazer o loop na lim, aonde? Where o doc_num é o doc_num do registro atual da doc. Ó. Então ele faz o primeiro loop, faz a doc. Quando chega para pegar os registros da lim, ele vai fazer o loop da lim, onde os documentos dão esse match aqui. E ele vai fazer o loop restrito ao documento. Então vai fazer o header, ó, F5 para entrar no perform. F5,
entrou. Ó, se você colocar, olha que legal, se você parar em cima, ele mostra o conteúdo da variável. O line ele é um monte de tracejadinho. Então deu, fez o header, colocou nas medidas, saiu, item lim. Então para cada campo, o valorzinho dele, certo? Se vocês olharem aqui, essa estrutura aqui, é a linha da lim, que tem o mesmo docnum. F3 voltar, vamos dar um F8. F3, se eu colocar aqui, se eu não colocar restrição, vamos ver o que acontece. Aqui dentro da doc, ele selecionou 72 documentos, que é praticamente todo o banco que a gente colocou ali, todos os dados. Legal. E a lim, com certeza vai ter mais. Por quê? Porque além do documento, você tem os itens. Então se a gente der um F8 aqui, olha que legal. Ele fez para todo mundo. Quer ver? Ó, na verdade tem um erro aqui. Para este documento 101, quer ver? Ó, vou dar um F3, colocar 111, rodar. Para este documento que tem 3 itens, ele está colocando 3 vezes o header do item. Tá errado isso. Eu não percebi isso porque poucos documentos ali tem mais de um item. Então, onde está o erro? Neste loop, você percebe que a construção do header da lim está dentro do loop da lim. Ele precisa ficar, na verdade, para fora. E aí ele vai fazer uma vez e vai fazer a sequência dos outros. Vamos lá. F8. Ah, que legal. Documento e o item. 1, 12, 13. Beleza? Gostaram? Beleza? É isso. Fizemos um programa onde a gente já começa a utilizar os dados de uma forma mais inteligente. E fizemos um relatório com write, uma coisa bem comum na prática aí da programação ABAP. Certo? É isso aí, pessoal.